precisam, vamos dizer assim, estou aqui para responder as dúvidas que houverem a respeito do que a gente puder esclarecer em relação a esse tema aí, né? Então, fico aqui à disposição. Vamos lá. Vou pedir para o doutor Gabriel fazer uma pequena retrospectiva por que nós chegamos ao dia de hoje, né? Só quero comunicar que essa reunião ela está sendo promovida por um link, por uma plataforma que o Sinjuspar contratou como experiência para ver se vai contratar ou não em definitivo. Por favor, doutor Gabriel, o senhor fica à vontade para nos colocar a par do porquê nós chegamos ao dia de hoje. Então, nosso escritório foi contratado para manejar a parte administrativa, a parte de defesa administrativa dos servidores, porque vamos falando português claro, eu gosto de ser bem objetivo no que eu faço, é uma defesa administrativa em cima de um ponto de vista administrativo do Tribunal de Contas da União, de que descobriram, de uma hora para outra, de repente, 20 anos depois, que havia uma acumulação indevida de verbas. E o Tribunal de Contas tem esse efeito, tem essa prerrogativa de meter a colher no pote de doce sempre que ele quiser, porque ele sempre tem a obrigação de questionar a legalidade dos atos que estão cometidos. Muito bem. Isso tudo teve origem, segundo o nosso estudo, de um Supremo Tribunal Federal, de um oficial de justiça, de um servidor público já aposentado, que teria levado essas gratificações nos seus proventos, e o processo em si de homologação dessa aposentadoria, a pessoa encarregada, a equipe encarregada de exame, acabou percebendo que havia essa acumulação e ela seria indevida, porque se trataria de verbas da mesma natureza. Em seguida, daí foi feita a glosa, não se homologou a aposentadoria, e o servidor entrou com uma ação judicial que foi parar no Supremo Tribunal Federal, que decidiu que as verbas eram realmente inacumuláveis. Então, foi aí que começou a questão. E um dos efeitos da modulação dessa decisão é que o Tribunal de Contas ficou subentendido que o Tribunal de Contas deveria primeiro permitir aos servidores públicos federais inseridos nessa situação o direito ao devido processo legal. Não poderia simplesmente ir cortando de todo mundo sem que os servidores se defendessem. Então, aí começou o trabalho do Tribunal de Contas de enviar ofícios a cada um dos tribunais federais pedindo que se determinasse o levantamento dessa situação e se procedesse, então, à intimação dos servidores para dar início aos processos administrativos e, com eles, depois, o corte dessa verba em função dela não ser cumulativa. E a ideia é se proagir aos 5 anos prescricionais, né, a partir da data do início da comunicação do Tribunal de Contas. Então, a situação ficou realmente periclitante, né, os servidores foram colhidos de surpresa por essa posição, e nós fizemos antes de propormos ao Paulo do Sinjuspar, a direção do Sinjuspar, o nosso trabalho, nós participamos já há 8 anos do coletivo jurídico da FENAJUF e temos contato com todos os escritórios jurídicos do país. Eu participo de um pinga-fogo diário aqui por WhatsApp, recebo 300, 400 WhatsApp por dia relativo a matérias de servidores públicos, então a gente está sempre mexendo nessas questões. VPNI, cada matéria que cai, o PITA do Rio Grande do Sul, o pessoal de Brasília, do Pará, enfim, são advogados do Brasil inteiro que trabalham com os sindicatos e ficam trocando ideias. E nós fizemos uma apuração, vamos dizer assim, de um núcleo duro do que seriam as alegações que nós poderíamos apresentar em defesa dos servidores. Temos aqui uma preliminar de decadência, né, do artigo 54 da Lei 9784, de 99, né, porque isso consolida um princípio que se chama princípio da segurança jurídica. A gente começa daí falando sobre... não vou aqui entrar em detalhes, mas a ideia vamos dizer assim, fazer com que seja reconhecida administrativamente a decadência operada sobre essa acumulação de verbas, por assim dizer. Se na época, o cerne da argumentação é esse, se na época não foi reputado ilegal, se na época foi
visto que as verbas não eram de mesma natureza, por que depois de 20 anos vai se mexer numa coisa que já se definiu que era possível acumular? Então, em função disso, operou-se a decadência, não se pode mais mexer nesse direito sem falar em ferir o princípio da segurança jurídica. Em segundo lugar, nós pedimos o indeferimento daí entramos no mérito, apesar de que decadência é matéria de mérito, mas vamos dizer assim, o indeferimento do pedido é uma coisa que também é buscada, né, em função não de uma preliminar, que seja indeferido por vários aspectos, né? E daí nós questionamos, junto com esse núcleo duro dessa argumentação que todos os escritórios estão adotando, a gente deduz uma fundamentação juridicamente robusta que invoca princípios constitucionais que serão violados, invoca textos legais que são favoráveis à interpretação da acumulabilidade da gratificação. Transcrevemos julgados do STJ, julgados do STF sobre essa matéria e pedimos no mérito que não seja acolhido o ponto de vista do Tribunal de Contas da União. Também deduzimos uma tese subsidiária, uma tese sucessiva, que caso venha a ser, vamos dizer assim, por hipótese, determinada aplicação incontinente da decisão do Tribunal de Contas, que essa aplicação não retroaja, porque lá no Tribunal de Contas a questão foi tratada da seguinte maneira: eles fizeram com efeitos a partir de, não retroativos, né? E isso por decisão administrativa do TCU. Então nós estamos batalhando para que o TRF4 adote a mesma postura. Se porventura houver uma decisão favorável à aplicação, não, realmente inacumulável, aí nós vamos então, para essa tese secundária, pedir que no mínimo então seja respeitado o direito do servidor de, a partir de, deixar de receber aquela gratificação, mas não ter que restituir absolutamente nada, como foi feito no Tribunal de Contas, porque o servidor está de boa fé, são verbas pagas de boa fé e ninguém está sujeito a uma sanção em relação disso. Seria, na verdade, uma sanção. Então, em tese, é isso que nós estamos defendendo. E a defesa ela é bem extensa, tem 37 páginas em espaço 1. Né? Nós estamos com uma argumentação que nós consideramos assim, concentra o maior efeito de plausibilidade possível, porque o papel aceita tudo, minha gente, né? Mas você não pode tecer teses que extrapolem o razoável e aquilo que se aplica à situação. Então, nós estamos focando nos pontos de vista que nós consideramos mais plausíveis. Não que estamos assim, não somos donos da verdade, estamos sempre abertos a conversar com os escritórios, temos conversado e tudo, mas do nosso ponto de vista, no nosso julgamento, aí depois são 36 anos atuando na área do direito, como profissional do direito, e agora também há 8 anos na frente do jurídico do Sinjuspar, já deu para entender bastante o funcionamento do Judiciário Federal, dos órgãos do Judiciário Federal, e principalmente o pensamento dos juízes, dos desembargadores do TRF4, que vão dar a decisão final nesse caso. Só para complementar, o nosso escritório tem defendido servidores já durante esse tempo todo, e até agora, isso vai ser uma exceção se começar a acontecer, mas em todos os processos administrativos que defendemos, não perdemos nenhum. Não que isso seja uma garantia de que nós vamos vencer, mas eu digo que sabemos como chegar a um consenso razoável. O Tribunal Regional da 4ª Região é um tribunal extremamente organizado e acessível. Nós temos condições de conversar com os desembargadores, até telefonicamente, agora há pouco, falamos com uma desembargadora do TRF4. Então, é perfeitamente possível, mesmo na pandemia, a gente argumentar, e às vezes alguns desembargadores têm nos dado ouvidos, têm voltado atrás em decisões administrativas e judiciais, para nossa felicidade, né? Então, não é assim uma coisa que nos preocupe tanto, porque se trata de um tribunal totalmente aberto a esse questionamento. E as teses que nós estamos defendendo são perfeitamente
coerentes com os pontos de vista que são, vamos dizer assim, aplicáveis nessa matéria. Então, a gente está bem tranquilo, Zapa, e otimista, né? Otimista. Sei que isso deve estar preocupando todos os oficiais, entendo essa preocupação, mas quero dizer que tudo que pode ser feito em termos de defesa administrativa será feito e acompanhado. E, como todo advogado, eu não posso garantir a vitória, mas posso garantir bastante luta. E isso nós sabemos fazer bem. Obrigado, Dr. Gabriel. Eu quero comunicar aos colegas que o chat está aberto. A gente não vai liberar o áudio, porque fica muito complicado todo mundo querer falar de uma vez só, de repente vai atrapalhar a nossa conversa, né? Mas o chat, por favor, quem ficar disponível pode colocar suas perguntas, que, à medida do possível, nós vamos repassando para o jurídico do Sijuspar. Doutor Gabriel, recentemente a desembargadora-presidente do Tribunal Regional do Trabalho do Porto Alegre, Rio Grande do Sul, ela devolveu essa informação para o Tribunal de Contas da União, informando que não teria nenhum indício de irregularidade lá no território do Rio Grande do Sul e que não iria notificar os oficiais de justiça. A princípio, é essa informação que eu tenho até hoje, né? O senhor tem conhecimento disso aí? Sempre que houver uma posição de algum tribunal a favor do servidor, vai ajudar, é lógico, é evidente. E, principalmente, se a decisão for colegiada, como eu espero que seja do TRF4. Ótimo. Uma outra coisa que os colegas agora também começaram a receber a notificação é com relação à documentação que tem que ser enviada por o escritório, para vocês aí. Um exemplo, eu recebi eu abri minha notificação e lá no meu processo SEI há uma série de documentações e portarias relativas ao meu caso. Toda essa documentação eu envio para o tribunal, envio para vocês aí, para o escritório, junto com procuração, carteira de funcional, é isso aí? É por aí que tem que ser feita a coisa? Sim, é por aí. Toda a documentação, exceto alguma outra que esteja faltando, vai ser triada, né? Mas é basicamente isso. Você recebe a notificação com o processo e nos envia a cópia do processo e da notificação. Porque nós recebemos um comunicado do Sijuspar por e-mail e, além desses documentos, eles queriam que nós fizéssemos um tipo de um relatório informando quando nós recebemos as funções, por que nós recebemos essa acumulação. Isso já não está dentro desse processo SEI? Está, mas o fato é o seguinte, quando nós elaboramos essa primeira solicitação, precisamos rever isso, não tínhamos notícia ainda dos primeiros casos. Nós preparamos uma coisa, um briefing, vamos dizer assim, do que seria necessário solicitar caso o servidor não tivesse, essas coisas não tivessem sido comunicadas no processo administrativo, não houvesse cópia do processo administrativo. Então, para todos aqueles que receberam o processo administrativo e constam esses dados, não precisa se incomodar, é só mandar o processo administrativo que está preenchido a nossa solicitação. A partir do momento que eu devolvo para o escritório essa questão, essa papelada, o escritório analisa e me devolve um e-mail solicitando uma procuração? Exatamente. Boa tarde a todos. Eu não me apresentei, mas eu acho que já está apresentado, nós estamos todos participando, o importante é o conteúdo. Eu sou o Paulo César, eu sou o coordenador geral do Sijuspar. Quero agradecer aí a presença do Dr. Gabriel, agradecer aí também o empenho aí do Zapa, do Leocádio, a ajuda da Angélica lá do sindicato, para a gente poder utilizar bem essa ferramenta. Dr. Gabriel, tem algumas informações, até dos colegas diretores lá do Rio Grande do Sul, né? Tem um possível entendimento consolidado do presidente do tribunal que ele irá manter a decisão do TCU, não importando o que se fará nas defesas administrativas. O senhor tem alguma informação sobre isso, algum rumor? Então, rumores sim. Boa tarde, Paulo, para começar. É bom falar com você depois de tanto tempo aí e vê-lo também. Eu tenho sim notícias a respeito desses boatos, mas não passam de boatos. É como se, de repente, é comum acontecer no fórum, aquele juiz julga assim, aquele juiz julga assado.
mas não atribuía muita... E depois, a posição dele é uma, né? Mas cabe o recurso à turma administrativa, e aí são 25 juízes, né? E aí, recentemente até tivemos uma decisão favorável no processo administrativo, que defendemos uma oficial de justiça da comarca de Paranaguá, em que o desembargador aplicou a pena de demissão ao presidente, e nós, através do nosso recurso, revertemos a situação, ganhamos de 22 a 3, anulamos a decisão dele e voltou. Então, o presidente é um, mas existem 25 juízes, e certamente é dentro desse colegiado aí que nós temos que trabalhar. Doutor Gabriel, a oficial Elaine Braga Martins Lins, ela pergunta o seguinte: doutor Gabriel, há alguma diferença na defesa se o valor que o servidor recebe com VPNI for superior ao valor recebido com GAI? Não. Há uma diferença? Não? Não há. Então, cada situação, por isso que nós fizemos aquela lista de documentos, cada servidor tem uma peculiaridade. Então, não podemos padronizar, embora seja a mesma matéria jurídica, existem algumas peculiaridades. Então, eu pediria à servidora que, se for intimada, quando entrar em contato conosco, mencionasse esses fatos, para que a gente possa avaliar se, no caso dela, nós vamos precisar fazer algum tipo de acréscimo na defesa. Gabriel, é o seguinte, qual é o prazo? Nós temos 30 dias após ter feito a notificação. 15 dias? 15 dias. 15 dias. 30? 15. Poder. 15? 15. Perdão, cometi um equívoco aqui. O prazo é de 30 dias. Desculpe. 30 dias. Eu foquei numa outra situação totalmente errada. 30 dias. Então, recebido a intimação, já nos procura para a gente ter uma certa tranquilidade em discutir, eventualmente, alguma nuance para certos oficiais que têm situações como dessa colega, que está recebendo uma gratificação maior que a outra. Ok. O colega Gilberto Monteiro Rocha, ele pergunta: o nosso sindicato vai apenas formalizar defesas individuais ou vai também apresentar uma defesa coletiva como substituto processual? Sim, é uma alternativa que temos, estamos estudando, mas não vemos por hora necessidade, porque nós podemos entrar com recursos em cada caso. Se houver uma ação só do sindicato, é um recurso só. Aí você põe todas as fichas numa mesma mesa. E a gente não está vendo com bons olhos isso. É uma questão de tática processual. Uma outra questão aqui. Por acaso, a hora que a defesa do colega estiver pronta, o sindicato vai remeter ao colega antes de enviar para o colega? Não. O trabalho do advogado é um trabalho profissional. O sindicato está disponibilizando essa assessoria jurídica para todos os seus filiados, oficiais de justiça e também aqueles que estão necessitados de defesa em processos administrativos. É um benefício. A pessoa não é obrigada, não é compulsório a contratar o advogado do sindicato e se servir desse trabalho. Mas se servir desse trabalho, está contratando o cirurgião para fazer a cirurgia. Se quer um cirurgião especialista diferente, tal, que conhece, que entende melhor o cliente, aí é uma questão a ser tratada individualmente. Né? Nosso escritório coloca à disposição dos servidores o seu expertise nesses 8 anos de assessoria jurídica e algum tempo aí que nós temos de estrada, mas não somos os melhores do Brasil. Com certeza tem gente melhor que nós. Mas dentro daquilo que nós fazemos, não tem como mexer nessa defesa. É imexível, como dizia o Macri, para quem é do meu tempo. É um serviço profissional que nós prestamos e se a gente abrir, todos os servidores são bacharéis de direito e têm conhecimento jurídico. A gente já tem muita experiência de outros casos em que os servidores questionaram, não, mas isso, aquilo, essa vírgula, esse parágrafo, será que não... Isso vai só tumultuar e não vai acrescer nada em termos de melhoria da defesa. Então, nós estamos bem tranquilos em relação ao que vamos fazer
como disse, já em contato com outros escritórios para ver a sintonia, vamos dizer assim, cantando em coro, como se fôssemos uma orquestra, né? Mas não pretendemos compartilhar. Depois, no processo, cada servidor vai poder acessar a sua defesa. E nós estamos democraticamente abertos ao debate com aqueles que não se sentirem, não, olha, acho que o senhor devia ter falado mais disso ou menos daquilo. Estamos abertos ao debate. Agora, não vamos discutir previamente se vamos entrar assim, não sei se é esse o direcionamento da tua pergunta, mas nós sabemos o que estamos fazendo, e aqueles que quiserem confiar em nós vão ter que acreditar nisso. Não, é pelo seguinte, doutor Gabriel, é que os colegas estão perguntando, porque existem sindicatos, a Associação Nacional por aí, que está enviando uma minuta de defesa administrativa para o colega, se ele quiser, ele envia. Independente, está aqui a tua defesa, você preenche seus dados, você finaliza da maneira que você quiser. Acontece com o Sinjuspar, acho que um acordo que foi feito, né, Paulo, com a Justiça Federal, é o próprio escritório que vai enviar essa defesa administrativa em vez do oficial de justiça. É isso, né, Paulo? Sim, é o próprio sindicato que vai enviar. Essa questão aí é algo assim que é inerente justamente a autoria, né, da peça, que é do escritório. Essa relação justamente com o advogado é uma relação de confiança. E nós temos aí o Dr. Gabriel e o Dr. Edilson ao nosso lado tem 8 anos ou mais, né? Comigo, dentro do sindicato, uns 8 anos, mas comigo mais tempo. Então, nós temos essa confiança. Eu acho que dúvidas, né? Até eu vejo ali tem perguntas, né? Nosso sindicato está aberto, né, a tirar todas as dúvidas. Agora, como o Dr. Gabriel colocou, se deixar para cada um, nós somos formados em direito, cada um vai ter uma tese, né? E a tese técnica, isso daí eu sou testemunha que várias vezes o Dr. Gabriel e o Dr. Gil já apaziguaram o meu coração em relação a várias questões, falando, não, doutor, vamos fazer assim, vamos fazer essa, não, calma, né? Porque nós temos lá algumas barreiras que são meio que quase que intransponíveis, né? E são as decisões dos tribunais superiores, né? Toda aquela jurisprudência já posta. Então, certas questões não tem como nós ficarmos tentando inovar. Então, nós temos que confiar no profissional. Essa é a nossa posição. Eu queria se me permite, eu queria só complementar. Pode parecer uma atitude antipática do escritório, mas entendam, é uma questão ética. Os advogados que trabalham com ética não ficam distribuindo suas defesas para ver se a pessoa aceita ou não. Ele tem confiança no que ele faz, ele propõe um trabalho e ele espera que a pessoa retribua com um voto de confiança também. E não pode ficar nenhuma restrição, nenhuma dúvida. Se houver qualquer dúvida, é bom então não contratar o profissional. É como fazer uma cirurgia cardíaca ou outra coisa qualquer e você contratar um profissional que você não tem muita segurança. Então é melhor você contratar um profissional no qual você tenha segurança. Nós estamos tranquilos aqui, sabemos fazer esse trabalho e não achamos assim que a matéria tenha uma indagação tão... Eu acho que está assustando muito as pessoas, né? Mas eu não quero ser profeta não sou daquele tipo de advogado que promete vitória, mas promete luta, promete empenho, né? Trabalho sério, mas eu não vejo, sinceramente, um grau de dificuldade muito grande nessa matéria. Apesar de ser uma espada que não está na minha cabeça, mas no bolso dos oficiais, eu digo para vocês que nós temos muito boas chances na sessão administrativa do TRF4 de conseguir um resultado interessante, mesmo que a presidência fique contrária. Então, não vejo motivo para a gente ficar polemizando e nem assim discutindo questões que os pontos que têm que ser atacados na defesa, todos eles serão atacados. A maneira de enfocar, o posicionamento, a citação de certas matérias e tudo isso aí é uma questão de cada um em casa sabe como fazer seu molho e os ingredientes que gosta de pôr. E se a gente começar a abrir, meu Deus do céu, vai desandar o molho, por assim dizer. Então eu prefiro ficar com essa posição um tanto quanto pode parecer antipática, mas não é. É uma questão ética dentro da advocacia que a gente não abre mão. Antes de passar a palavra para o nosso presidente João Leocádio, a colega pede para o doutor
um e-mail, um WhatsApp, para que se ela possa tirar alguma dúvida da situação específica. Eu falo para essa colega que o sindicato mandou um e-mail, enviou um e-mail para todos os oficiais de justiça, disponibilizando o telefone, o WhatsApp de uma colega de vocês aí do escritório, né, doutor? E nós temos um plantão jurídico dentro do Sinjuspar. A doutora Priscila está lá para ouvir os servidores, podem ligar para ela, passar o WhatsApp, conversar com ela. Se ela não souber responder, ela vai coletar as informações, vai nos passar e a gente dá o retorno assim que necessário. E se preciso, vamos conversar também por telefone, sem problema algum. Eu daqui a pouco vou passar esse telefone aqui para os colegas. Por favor, João Leocádio. Boa tarde. Colegas, é o seguinte, eu vou falar aqui na frente do doutor Gabriel. Eu fui também questionado, como foi o pessoal do sindicato também questionado, com relação a essa verificação de teor da petição que seria elaborado pelo escritório contratado. Eu sempre me posicionei na seguinte forma: eu acho que é indiscutível, eu conheço o trabalho do Dr. Gabriel em várias atuações em processos administrativos, né, Dr. Gabriel? E não tenho a menor sombra de dúvida que é de alta qualidade e não perde para nenhum escritório do Brasil afora em termos de defesa administrativa. Fico muito tranquilo em dizer isso publicamente, Dr. Gabriel. Somos amigos de forma respeitosa, respeito muito o seu trabalho e sempre, desde o começo, quando foi colocada a questão, eu não tive dúvidas quanto à capacidade de produção da peça e de tocar, quem sabe, uma ação futura. E eu queria deixar isso bem registrado, porque aqui a maioria é formada em direito, né? Todo mundo sabe que no primeiro ano de direito o indivíduo põe uma gravata, né? E as moças põem uma saia curta e já saem advogando, né? Então, ainda mais oficial de justiça. Então, eu acho extremamente natural essa preocupação, porque é uma coisa muito séria, envolve o patrimônio financeiro das pessoas, que já está consolidado há quase 2 décadas. A gente entende todo esse lado, e até eu fui um dos que mais procurei promover essa live, doutor Gabriel, que era para isso, para no olho, dizer, doutor Gabriel, está aí, doutor Gabriel, qual é a dúvida, né? Qual é a tese que nós estamos seguindo aí, qual vai ser a sua defesa? Até o senhor poderia, talvez, na frente, explanar, olha, a defesa vai ser assim, assim, estruturada, que é o que acontece. E é esse medo que as pessoas têm, mas eu particularmente, respeito o trabalho do doutor Gabriel, sei da seriedade e sei da tranquilidade. Prefiro, no olho a olho, ter esse bate-papo aqui. Doutor Gabriel, e a decadência? Como é que é? Como é que é a tendência? Talvez esse assunto seja bom a gente conversar aqui, para sair todos amigos. É isso que eu queria colocar. Olha, eu agradeço muito, Leocádio, pela tua colocação e pelas tuas palavras aí. São palavras que certamente são devidas mais à nossa amizade do que provavelmente aos nossos merecimentos. Mas o que eu queria só acrescentar é que pode parecer uma posição antipática, especialmente para pessoas como vocês que estão realmente nessa situação de acuados e sofrendo uma ameaça de redução de vencimentos. Então, eu compreendo isso. Só gostaria que vocês compreendessem que não vai ser producente para ninguém ficar debatendo nesse momento para que lado nós vamos. Você tem um navio está jogando, o capitão está lá firme no timão. Você não fica dizendo para ele, é melhor ir mais para cá, é melhor ir mais para lá. O capitão tem que ter serenidade para decidir por onde ele vai. Se tem um iceberg na frente ou não, ele tem que ter serenidade em enxergar e fazer o desvio. O advogado faz mais ou menos isso nesse momento. O advogado faz o seu papel justamente nesse momento, sob pressão. Ele vê as circunstâncias todas que estão acontecendo, leva isso em consideração, né? Nós temos um foro nacional da FENAJUF. Eu como disse, a gente está em contato com os melhores, o de Cassel, os mais famosos, os que cobram mais caro também, todos nós estamos em contato debatendo esse problema. Então, assim, posso endossar tuas palavras. O que esses outros escritórios estão fazendo, nós estamos absolutamente sintonizados com eles. Então, se estamos defendendo teses que não têm fundamento, essas teses, todas elas serão analisadas por todos os tribunais e terão vereditos e, certamente, depois surtirão nas ações que seguirão, ações judiciais,
tomara que não, mas se vai acontecer, a matéria vai desaguar toda no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente tem mais ou menos essa visão de conjunto e pragmática, vamos dizer assim. E o que se tem que fazer agora é simplesmente uma defesa bem feita, que não precisa ser um tratado jurídico, não adianta fazer grandes elucubrações e tal, e tecer teorias. Nós temos que ser objetivos e claros, nós vamos fazer cirúrgicos e também ser também bastante objetivos e claros no nosso trabalho de bastidores, nossos embargos auriculares. Nós temos que trabalhar politicamente. O Paulo sabe bem disso, esteve comigo algumas vezes no TF4. Nós temos um trânsito, graças a Deus, muito bom nos gabinetes dos desembargadores. Tem alguns desembargadores que, né, Paulo, até combinamos de jogar partida de xadrez, e tem um excelente relacionamento, e acho que isso, nesse momento, é importante para a gente poder dizer, olha, presta atenção nesse item, naquele item, veja, não se decidiu. Isso a gente sabe fazer e faz tranquilamente todo o tempo, e acho que isso vai fazer com que a defesa num conjunto seja uma coisa efetiva e satisfatória para o servidor. Dentro desse conjunto de coisas é que a gente pretende trabalhar. Doutor Gabriel, o colega Gilberto Rocha pergunta: nós tivemos reestruturação de cargos e salários entre 2015 e 2019. No caso, como será realizado o cálculo para a eventual devolução, caso venhamos a não lograr êxito na defesa? Como será esse recálculo de evolução? Então, como eu disse no começo, quando eu expliquei mais ou menos a linha geral da nossa defesa, nós temos, estamos advogando a tese da aplicação dos efeitos a partir de, ou seja, o tribunal decidindo vai definir uma data, que é a data da representação do Tribunal de Contas, ou a data que o presidente fixar, a partir de quando vai haver o corte da verba, mas sem efeito retroativo. Esse é o nosso pedido subsidiário, e se ele não for acolhido, porventura não for acolhido, a gente tem confiança que vai ser, em sendo rejeitado nossa tese jurídica, aí nós vamos ter que ver essa situação da devolução. Eu acho que já é muito cedo para se falar nisso, porque a gente não entrou nem na batalha ainda para saber se vai acontecer o que vai acontecer. Realmente, esse daí é um problema sobre o qual eu ainda não me debrucei e não cabe nesse momento esse questionamento, pelo menos não agora, ao meu ver. Tem uma oficial de justiça que está informando que tem plena confiança no trabalho desenvolvido pelo senhor, e temos uma outra questão aqui. Cada oficial de justiça tem diferentes acumulações de quintos, de um apenas até todos. Haverá um tratamento especial do escritório nessa questão? Como eu disse, por isso justamente pedimos esses documentos para verificação da situação individual de cada um. Embora a defesa tenha uma espinha dorsal, ela comporta a individualização. Então, cada um que tiver uma situação específica que quer atentar, deve nos chamar a atenção para esse problema. Olha, eu tenho tal coisa, tal nuance, assim, assim. A F5, o meu caso não é acumulação da F5 e tal. Enfim, cada um vai colocar a sua nuance específica, chamando a nossa atenção para a gente atentar para esse ponto. Mas a regra geral é a argumentação básica da nossa defesa. Ok. Que é a nossa... Doutora Priscila, ela é... a doutora Priscila, isso. Então, ela que está recebendo justamente esses e-mails e também está dando atenção aí às reclamações em relação a não compreender, né, quando o oficial não compreende muito bem o que se está pedindo, ou se faz o ajuste ali em relação a essas questões, como o doutor Gabriel colocou ali mesmo, como você mesmo, Zapa, colocou para o doutor, sobre esse período, né? Qual é o período? Então, esses ajustes estão sendo feitos, né? E me parece que o trabalho está fluindo muito bem. Todas as dúvidas, todas as questões que vocês acham que poderia ser diferente, o atendimento ali ou aqui, a fluidez, né, de prestação das informações e depois de andamento, vão nos passando para que a gente possa aperfeiçoar a cada momento, tá? É algo que é novo, né, e não temos assim uma plataforma dizendo, olha, aqui
vai fluir porque é uma beleza. O que nós temos, é claro, a responsabilidade do Dr. Gabriel e do Dr. Adilson, né, do escritório, em relação a dar o tratamento no tempo hábil e não deixar ninguém de fora, ninguém perdendo prazos. Né? Então, isso daí é a atenção que o escritório está dando. O restante vai ser corrigido no andar da carruagem. Agora, sobre números, é claro, isso é importante. Nós podemos fazer esse levantamento e vamos passar para os colegas. Não, é só para ter uma ideia, porque o pessoal tem que correr, não pode ficar esperando enviar a documentação nos últimos 10 dias. Não é muito bem assim, né? O pessoal segurou para abrir a notificação, vou abrir no último dia, para poder ganhar os 30 dias, né? Mas agora que todo mundo já abriu e já tem conhecimento, uma própria colega Rosana Jalenski falou, a única dúvida era o relatório, mas tem no processo administrativo. Então, você juntar esse relatório e essa documentação e enviar para o escritório, no caso, né? Mais uma vez, uma pergunta, quem vai protocolar a defesa? Quem vai protocolar a defesa é o Sinjuspar. Sim, é isso, o escritório, né? Do Sinjuspar, sim, a assessoria jurídica do Sinjuspar protocola com procuração do oficial de justiça e acompanha. E o oficial fica com a sua chave também para entrar no processo e verificar o que está sendo feito. Nós estamos com 20 apenas. Estamos até agora com 20 oficiais em atendimento. Então, pedimos que os colegas que não nos procuraram ainda e quiserem nos procurar, e façam isso com uma relativa urgência, porque isso vai ajudar bastante no nosso trabalho, não acumular para a última hora. E uma outra dúvida que surgiu isso nacionalmente, porque alguns sindicatos, associações enviaram aquela defesa que eu falei, professor, a minuta dos colegas, com o seguinte, pedindo que eles tivessem que fazer uma escolha, uma opção entre VPNI e GAI. Não é por aí, não é isso que agora nós estamos se debatendo, né, doutor? Veja, é antiético da minha parte fazer qualquer comentário sobre teses jurídicas que são defendidas por outros colegas. Mas eu vejo nisso já, se você, pense bem, se você já vai de cara dizendo qual delas você quer que corte, você já está concordando com o corte. Então, eu acho que não é um argumento para se colocar na defesa. Não vai te prejudicar se você omitir esse dado, porque lá na frente da decisão da autoridade administrativa vai caber recurso. Você vai poder discutir isso. E o princípio indúbio pro mísero, aqui a decisão mais benéfica vai nortear certamente o acolhimento de um recurso nesse sentido. Não vejo necessidade disso, mas respeito. Os escritórios estão redigindo teses, defesas. Como eu disse, papel aceita tudo. Então você pode pedir de tudo no processo. Só que o que é plausível, o que é objetivo, o que vai redundar em proveito do defendido, são outros R$700. Ok. Doutor, em relação aos aposentados, tem alguma diferenciação na defesa em relação ao tempo de aposentadoria homologado pelo TCU ou não homologado no prazo de 5 anos? Pois vejam. Há um conflito na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há uma tendência cada vez mais crescente de aceitar a ideia de que, embora seja um ato jurídico complexo, todos sabem o que é isso, a homologação da aposentadoria pelo TCU, se ele pode ser revisável ou não. E existe precedentes do Supremo, por incrível que pareça, que dão prestígio à ideia de que a revisão dos atos administrativos é perfeitamente plausível, né, a qualquer momento, desde que se descubra a ilegalidade. Então, fica aí sempre, isso é sempre discutível, viu, Zapa? Mas é evidente que não se tem ainda, eu pelo menos desconheço, uma definição jurídica desse tema no Supremo. É bem polêmico. O colega está perguntando aqui, até quando podemos entregar os documentos e quando será feita a entrega na defesa do TRF4? Bem, a documentação, já falamos de novo, quanto antes melhor. Até para o próprio escritório verificar casa a casa, ver se tem uma especialidade, né? E a defesa, assim que vocês vão terminando, vocês já vão enviando. Perfeito. Sim, perfeito. Exatamente. Ótimo. Dentro do prazo, obviamente. Claro, né? Vamos ver aqui. Como o sindicato fará o protocolo sobre o processo administrativo de cada um dos oficiais? Estou com o processo aberto até o final de outubro e não há acesso para envio de petição para outra pessoa. Não,
É que o advogado é essencial à administração da justiça, ele com procuração, ele tem poderes para entrar nesse processo, pedir uma chave de acesso específica como defensor. Liberada essa chave de acesso, ele automaticamente está habilitado a peticionar. Bem, nós estamos chegando ao final aqui. Eu espero, tivemos várias perguntas aqui, mas eu acho que o ponto principal, doutor Gabriel, era com relação a essa documentação. Todo mundo já está quase que careca de saber. Desculpe aí, Paulo, mas está todo mundo já sabendo já como é que essa questão, como é que nós chegamos aí, mas o pessoal estava preocupado mesmo. Veio o e-mail do sindicato pedindo um relatório, mas já foi sanado isso, já foi sanado. É apenas o colega pegar todo o processo SEI e separar a documentação e enviar para o escritório. O escritório vai analisar e certamente vai voltar a conversar com você, pedindo daí, além da sua procuração, um outro documento que precisar. João Leocádio, por favor. Suas considerações. Não, na realidade, eu só estava olhando o bate-papo aqui, eu queria só registrar mesmo a manifestação do nosso colega Gilberto Monteiro Rocha, né? Ele disse que ele acha que essa questão da apresentação da petição, eu acho que ele acha que tem direito a ver antes e tal, mas o que a gente deixa aqui em aberto, né, Gilberto, é a possibilidade de você entrar em contato direto com a doutora Priscila, né? Tire suas dúvidas e faça essa opção que você acha, né, que melhor te convém. Mas o canal está aberto para a gente conversar. Eu acho que o sindicato disponibilizou toda uma estrutura de jurídico para isso mesmo, para ninguém sair daqui não respondido. E pelo que eu estou vendo aqui, Zapa, de forma geral, no bate-papo aqui, a maioria das pessoas estava mais preocupada mesmo, hein, doutor Gabriel, com relação a prazos, com relação a essa juntada de documentos, e essa tranquilidade da gente saber que tem uma estrutura grande por trás, né? Tem. Mas muito grande por trás que vai atender essa demanda que, como diz o Zapa, pode ser 20, já tem 20, pode ser chegar até 55 colegas. Eu acho que era isso, Zapa. Eu acho que está bem apresentada a questão. Não sei se restam algumas dúvidas aí. É isso, essas são as minhas colocações. Tem mais uma pergunta. Isso. Antes de passar a palavra final, que quem vai encerrar aqui vai ser o Paulo César. Paulo, é o seguinte, ainda há tempo, quem não é sindicalizado, se filiar ao sindicato e poder participar dessa ação? Sim, isso daí é algo que está constando em contrato. Então, todos aqueles que já são sindicalizados ou que vierem a sindicalizar terão esse amparo jurídico. Zapa, eu te falei, tem uma questão ali. Você fala? Por favor, pode fazer aí que eu estou meu... O colega Francisco Queiroz, daqui de Londrina. Sou sindicalizado na Anajustra, existe uma ação judicial, ao qual ele faz parte. Tem algum problema? Vai interferir na defesa administrativa? Daí ele, no final, ele complementa, vai ser decidido GAI e VPNI? Eu não sei que tipo de ação ele tem na Anajustra, e que ele, como bacharel em direito, ele mesmo pode fazer um sopesamento se o direito discutido lá é o mesmo que está sendo discutido aqui. Se ele já otorgou procuração para outro advogado ou outra equipe jurídica de outra entidade para defendê-lo nesse processo, é evidente que vai haver duplicidade e ele vai ter que fazer uma opção. Mas se a matéria que está sendo discutida nessa ação coletiva é uma matéria que vai haver vamos dizer assim, uma prejudicialidade em relação ao que nós estamos defendendo, é bom que ele se comunique conosco e a gente discuta isso à parte, não é? Porque essa fundamentação da Anajustra que vai ser colocada é mais ou menos padronizada com os demais escritórios da FENAJUF. Todo mundo está arguindo os mesmos pontos importantes na sua defesa, os pontos essenciais, e alguns escritórios optam por teses mais aprofundadas em algum. Mas, em essência, aquilo que está sendo feito em termos de defesa é praticamente a mesma base, a mesma espinha dorsal. Então, o que ele tem que escolher só é se ele vai ficar com a defesa da Anajustra ou, quer dizer, se é o caso da mesma defesa administrativa, da mesma situação jurídica, ou se ele vai fazer a defesa dele com o Sinjuspar. Mas não pode fazer as duas ao mesmo tempo.
Gabriel. Não, por favor, pode falar. Ele comunicou que ele vai entrar em contato com o nosso escritório, daí ele fala com a doutora Priscila, né? E essas questões vão ser dirimidas. Ótimo. Okay. Pessoal, chegamos ao final da nossa live aqui, já deu 1 hora, né? As perguntas que, por acaso, não puderam ser respondidas, vamos encaminhar ao doutor Gabriel e certamente vai ser colocado, né? Doutor Gabriel, eu quero agradecer, por favor, fique à disposição aí para encerrar, depois eu vou passar para o Paulo daí. Tá bem. Eu que agradeço a oportunidade de conversar com vocês. Nosso escritório é um escritório que defende servidores não só federais, mas eu tenho vários outras entidades, fundamos sindicatos, fundamos associações, fazemos do direito administrativo o nosso dia a dia. Então, o que eu quero só tranquilizar os colegas, os oficiais de justiça que serão nossos defendidos, de que não vamos deixar a desejar em absoluto. Tenho certeza que todos ficarão satisfeitos com o nosso trabalho. E prometemos muito empenho e muita luta, muita tenacidade até o final para conseguir fazer com que essa decisão do Tribunal de Contas da União não prevaleça. Eu acho realmente tem coisas no nosso país das quais a gente se envergonha. E uma das situações que me surpreendeu dentro da área administrativa é esse preciosismo do Tribunal de Contas, depois de 20 anos, de mexer no bolso de funcionários que já estão, às vezes, em vias de aposentadoria ou já se aposentaram e que já estão com a situação jurídica consolidada. Isso realmente é uma questão que convulsiona o direito, não é? Então, nós temos assim muita vontade de defendê-los, porque estamos entendendo essa situação como uma situação afrontosa ao direito e violando vários princípios constitucionais. Então, pode ter certeza do nosso empenho, da nossa dedicação e da possibilidade, a qualquer instante, de vocês entrarem em contato conosco. Eu só vou pedir um pouco de paciência para as pessoas que vão entrar em contato e não vão receber de imediato um retorno de um membro da nossa equipe jurídica, por conta do número de pessoas que nós estamos atendendo ao mesmo tempo, concentrados todos nesses dias de preparação de defesas. Então, eventualmente, pode haver uma demora de 1 dia, 2, para nós entrarmos em contato, mas podem ter certeza que ninguém vai ser esquecido. E, se necessário, por favor, usem nossos telefones, nossos WhatsApps, o telefone da Priscila no sindicato é o primeiro a que tem que recorrer, e depois o nosso escritório, que quase todos os nossos advogados estão trabalhando remotamente, mas nós temos 2 sócios lá, 24 horas, vamos dizer, 24 não digo, mas 12 horas por dia estão lá à disposição para eventualmente resolver algum problema, tá bom? Era isso. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado, doutor Gabriel. Pessoal, antes de passar a palavra para o Paulo, só quero informar que, em tempos de pandemia, nós ainda temos adicional de qualificação para preencher lá, né? Se alguém está tranquilo, tudo bem, mas se não, o Sinjuspar tem alguns cursos aí, comprou 120 horas de curso aí e estaria disponível para cada sindicalizado. Aproveita a chance. Paulo, agradeço ao Sinjuspar pela disposição da ferramenta, por ter feito essa união com o Sinjutra também. Os colegas do trabalho, se por acaso receberem notificação, terão a mesma live com o seu escritório de advocacia. Pessoal, muito boa tarde. Paulo, obrigado, hein? Valeu, Zapa. Eu que agradeço a todos aí. Eu vou agradecer ao Zapa, ao Leocádio, ao Renato do Sinjutra, a Angélica, né, que está lá fazendo o nosso serviço lá preparando, né, ajudando a organizar isso. Eu já disse, estou um pouco de carona aqui. E amanhã vai ser um grande teste, convido a todos os sindicalizados aí a participarem da Assembleia de amanhã. É uma Assembleia direcionada justamente devido a, nesse período de pandemia, nós já deveríamos ter feito a nossa eleição para nova gestão, mas devido à pandemia não tivemos como. O Estatuto não permite que se faça votações eletrônicas, coisa que nós vamos corrigir aí no próximo congresso, nós vamos implementar essas mudanças que eu acho que vieram para ficar. Tá? Então, estão todos convidados, tá, a essa Assembleia para que a gente possa definir isso e
Claro, acho que esperamos aí que até o final do ano nós façamos essa eleição para uma nova gestão, seja quem for, tomara que pegue essa bandeira e leve à frente. Esse trabalho todo é em conjunto, gente. Tá? Sinjuspar, FenaSorjaf, Sinjutra, o jurídico do Sinjuspar, o jurídico do Sinjutra está envolvido também, né? Estão todos aí com boa vontade para trocarem ideias e chegarem ao melhor para a categoria. Essa que é a nossa função. Tá? É por isso que nós estamos aqui, nos esforçando justamente para atendermos a todos. Claro, nós nos incluímos também. Então, todos nós mesmos, né? Não todos os outros, mas sim todos nós. E é só essa união que vai fazer nós construirmos algo. Então, isso daqui é importantíssimo, demonstra que estamos unidos em prol de algo benéfico a todos. Ok? Eu agradeço a presença de todos e reforço. Amanhã, Assembleia. Sindicalizados, vamos aí. É pioneiro, é a primeira vez que vamos utilizar essa ferramenta. Tá ok? Qual é o horário? Sim, vai ser às 17 horas, primeira chamada, 17h30, a chamada final. Tá ok? Obrigado, Paulo. Obrigado, doutor Gabriel. Obrigado, Mário Carlos. Obrigado, demais colegas.